Eu quero cumprimentar os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Deus eterno, todo-poderoso, o nosso Pai, Senhor Jeová, vem te dar um dia de salvação nesse glorioso dia. Eu quero vos dizer, nesse dia, que Deus tem algo para falar contigo nesse dia. Porque Deus, muito antes da fundação do mundo, muito antes da fundação da eternidade do passado, Deus já sabia que nós ia se encontrar aqui nesse lugar para bendizer, enaltecer, engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Vocês sabiam por causa de que o nome do nosso Senhor é o Senhor dos Exércitos? Se você não sabia, você fica sabendo agora. Que Ele é Senhor de 4 exércitos invencíveis. Primeiro exército, o exército dos anjos. Segundo exército, o exército da natureza. Terceiro exército, o exército de Israel. Quarto exército, a Igreja de Cristo na terra. O Senhor Jesus Cristo falou bem assim, bem claro para nós, que a igreja dele é invencível. Ninguém consegue vencer, ninguém consegue destruir a igreja do Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que ele falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra, apontou para ele si mesmo, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que der ligado na terra será ligado nos céus. Então nós vemos que essa chave se encontra na mão da igreja de Cristo. Não está essa chave na mão de Pedro, como muitos dizem. Essa chave se encontra nas mãos eternas da igreja de Cristo, que é lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, esses 4 exércitos invencível, Deus, o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos 4 exércitos invencível. Mas, para que nós possamos participar desse exército invencível, que é a igreja de Cristo, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós temos que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Como diz o Senhor Jesus Cristo, falando em outras palavras,
aquele que vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então assim, se nós pegarmos e seguirmos a Cristo de verdade, nós passamos a desfrutar das bênçãos divinas eternas. Aqui no Salmo 119, versículo 103, diz assim a palavra do Senhor dos Exércitos: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. João, quando se encontrava na ilha de Patmos, ele recebendo de Deus aquela revelação divina dos céus, o Apocalipse. Apocalipse na linguagem grega quer dizer remoção, retirada, revelação. Então fica assim: revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está registrado em Apocalipse, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos a enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados aquele que lê e os que ouve e guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Se você é um leitor desse livro santo, se você é um ouvinte desse livro santo, e se você guarda a palavra desse livro santo, você está enquadrado na bem-aventurança do Apocalipse. Mas se você é um leitor, e se você ouve, mas se você não guarda, você está descartado da bem-aventurança do Apocalipse. Porque diz a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, falando bem assim, bem claro para nós: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: ora, leia esse livro. E ele disse: não sei ler. E ao outro foi dado ao livro, e disse o profeta: lê o livro. E eles falaram bem assim: não posso ler, porque o livro está selado. O livro santo, o sacrossanto livro dos céus, não se encontra em nenhuma parte selada para nós, porque em Apocalipse está escrito, Apocalipse 22, versículo 14, Apocalipse 22, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados aquele que lê e que ouve e guarda as palavras das profecias, porque o tempo está próximo. Então a palavra veio para João na ilha de Patmos, dizendo assim, Apocalipse 22, versículo 10: não seles as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo.
Então todo o livro está aberto para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, para nós ficarmos sabendo da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então as coisas encobertas são para o nosso Deus, mas a palavra de Deus não está encoberta. A palavra de Deus está aberta para todos aqueles que têm a revelação divina eterna do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que possa assim aprender, porque diz a palavra de Deus: persista em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. E diz a palavra de Deus assim, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, fala bem claro para nós, bem assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus está aberta. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Então a palavra de Deus está aberta. Quando Daniel recebeu aquela revelação divina do Senhor Jeová dos céus, então está escrito, Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel recebeu a revelação de Deus dizendo: cele as profecias desse livro até o fim dos tempos, que a ciência se multiplicará. Então, esta palavra, nós estamos vivendo o fim dos tempos e as profecias estão se cumprindo literalmente, como diz esse sacrossanto livro dos céus. E as profecias têm 3 tempos: a profecia que já se cumpriram, a profecia que estão se cumprindo e as profecias que hão de se cumprir no fim dos tempos. Então, as profecias que vão se cumprir no fim dos tempos são profecias escatológicas. Escatologia quer dizer estudo da ciência das coisas do futuro. Então, assim, escatologia quer dizer estudo da ciência das coisas do futuro. Tudo que está para acontecer no futuro é escatologia. Então nós estamos falando um pouco sobre escatologia. Escatologia de Deus, que diz assim a palavra de Deus: ó, quão bom e quão suave é a tua palavra ao meu paladar. É mais doce do que o mel à minha boca. João, quando se encontrava na ilha de Pátimo, ele recebeu de Deus, quando ele viu um anjo descendo dos céus, com coroa de ouro, com seu rosto resplandecente como o sol. Mas aquele anjo do capítulo 10 de Apocalipse não é o Cristo, é um anjo
E aquele anjo botou o seu pé na terra, o seu pé no mar, e assim falou para João, para que João selasse aquela voz de trovão que veio em direção a João, e foi entregue a João um livrinho, e naquele livro, João recebeu aquele livro, e o anjo disse para João comer aquele livro. E João, quando comeu aquele livro, no seu ventre se tornou amargo, mas na sua boca se tornou-se doce como mel, como diz a palavra de Deus. Quando a palavra entra nos nossos lábios, entra na nossa boca, ela se torna doce, doce como mel, mas quando cai no nosso ventre, ela se torna amarga. Doce é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra na nossa boca e o nosso paladar é mais doce do que o mel, a nossa boca. Mas quando cai no nosso ventre, se torna amarga, amarga como fel, porque a palavra de Deus, assim, quando cai no nosso ventre, se torna amarga. O amargor da palavra é quando nós procuramos viver a palavra de Deus, quando nós procuramos andar na palavra de Deus, quando nós procuramos caminhar na palavra de Deus, na vereda da justiça. Então aqui está escrito: no livro santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Ezequiel, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Ezequiel, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejais rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, eis uma mão que se estendia para mim, eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava lamentações, suspiros e ais. Lamentações, suspiros e ais. Ezequiel, quando recebeu o livro santo do Deus vivo eterno, quando Deus falou para Ezequiel comer aquele livro, e quando Ezequiel comeu aquele livro, se tornou doce nos seus lábios, se tornou doce na sua boca, mas na hora que ele viu lamentações, suspiros e ais, esses lamentações e suspiriais está escrito em Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Apocalipse, capítulo 8, verso 13. Apocalipse, capítulo 8, verso 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda tocar. Aqui João
recebendo a revelação divina dos céus. João, quando se encontrava na ilha de Patmos, ele viu o Senhor Jesus Cristo com seus cabelos brancos como a limpa-mão, os teus olhos como tocha de fogo, e na sua boca existia uma espada, alguma de 2 fios. Essa espada, alguma de 2 fios, é o Novo e o Velho Testamento. O Novo e o Velho Testamento são os 2 fios dessa espada. E assim, João viu Jesus Cristo glorificado, as suas vestes brancas, como a limpa-lã, os seus pés reluzentes como latão refinado com muitas águas, refinado, e sua voz como voz de muitas águas. Então Jesus Cristo, João viu Jesus Cristo glorificado, cabelos brancos, quer dizer, a sua eternidade. Os olhos como tocha de fogo, é que Deus vê tudo sobre a terra, sobre todo o universo. Deus está a contemplar com teus olhos fiel. E as suas vestes brancas simboliza a tua santidade. O cinto cingido no seu ombro de ouro, quer dizer, tem poder para entrar no juízo de todo aquele ou aquela que transgredir a palavra do Senhor dos Exércitos. Os seus pés reluzentes como latão refinado na fornalha, quer dizer, calçado o evangelho da paz. Calçado com o evangelho da paz. Porque a palavra de Deus diz bem claro para nós que assim diz o Senhor, que boas novas veio para nós, para que nós possamos guardar essas boas novas no nosso coração, para que nós possamos entrar na cidade santa pelas portas, como diz em Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Existem 12 portas na Nova Jerusalém, mas para você passar numa dessas 12 portas, você tem que passar pela porta singular, que se chama a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que diz na tua palavra, em João capítulo 10, versículo 10, versículo 11, eu sou a porta, aquele que passa por mim sairá e achará pastagem. Então, se você almeja entrar numa dessas 12 portas, você tem que passar pela porta, e a porta é estreita, o caminho é apertado, mas para você entrar na cidade santa, você tem que passar pela porta estreita, e o caminho apertado, para que você possa desfrutar das bênçãos divinas dos céus. Primeiro ai, Apocalipse capítulo 9, versículo 12. E passando já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então aqui João, recebendo a revelação de Deus sobre o céu, dos céus, para Jesus passando para ele. E aqui ele falou, e passava já um ai, eis que depois disso vem 2 ais. Então João viu o primeiro ai se cumprindo. Aquele ai quer dizer dor. Então aquele que sente dor não diz ai. Então assim, esse ai quer dizer muita dor que vai vir sobre a terra, na grande tribulação que vai vir sobre a terra. Durante 7 anos vai vir uma falsa paz na terra,
como diz em Daniel, capítulo 9, verso 27, e ele fará um concerto com muitos durante uma semana, e na metade da semana cessará o sacrifício e oferta de manjares. Então, na metade da semana, uma semana tem 7 dias, um dia profético equivale a um ano. Então são 7 anos de tribulação sobre a terra, 3 anos e meios, que quer dizer tempo e tempos, e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. Os dias são contados, os dias dos judeus são contados, 30 dias é o mês. Então, se vocês fazer a conta de 1.260 dias, dá 30 dias por dia, 30 dias por mês. Então, você somando 1.260 dias, dá equivalente um mês, 30 dias. Então, um tempo, quer dizer, um ano. Tempos, 1 com 2, 3. Metade de um tempo, 6 meses. 3 anos e 6 meses. Será uma falsa paz que os judeus fará com o anticristo. O anticristo fará com os judeus. A besta do Apocalipse fará um concerto durante a metade da semana, 3 anos e 6 meses, com os judeus. Os judeus vão ser enganados pelas falsas profecias que o anticristo vai fazer. Palavras demagogas, assim vai ser aplicada no coração do povo judeu. E quando o povo judeu disser a paz e segurança, lhe virá repentina destruição, como a dor de parto, aquela está grávida, e de modo nenhum escaparão. Como diz o apóstolo São Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Ele fala bem claro para nós, que quando disserem a paz e segurança, lhe virá repentina destruição, como a dor de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A Bíblia, quando fala dor de parto, é uma dor insuportável, que só mesmo as mulheres que deram luz a um bebê, elas sabem a dor insuportável que tem para dar luz a um bebê. Segundo ai, Apocalipse capítulo 11, versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Aqui fala sobre as 2 testemunhas do Apocalipse. Essas 2 testemunhas vão vir na terra para testificar da pessoa eterna bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essas 2 testemunhas vão pregar durante 3 anos e 6 meses na terra. E vai profetizar contra a besta. E a besta vai matar esses 2 profetas, que são as 2 oliveiras de Deus. As 2 testemunhas do Apocalipse. Vai ser morta na praça. E todos vão ver. E ela, toda terra vai ver. Todos os povos, tribos, línguas e nações vão ver essas 2 testemunhas mortas durante 3 dias e meio. Então não vai ser sepultada os corpos dessas 2 testemunhas. Aí então vai ouvir uma voz dos céus que vai dizer para essas 2 testemunhas que já está falecida: vem cá para comigo.
E essas duas testemunhas vão ressuscitar e vão subir para os céus, para o encontro do Senhor Jeová. E vai morrer 7.000 pessoas. 7.000 pessoas, que vai haver um grande terremoto sobre a terra naquele dia. Então, passando o segundo ai, eis o terceiro ai servirá. Esse é o segundo ai. O terceiro ai servirá. O terceiro ai acontecerá na segunda fase da grande tribulação. Na segunda fase da grande tribulação, que Deus vai mandar sobre a terra. Tribulação, grande tribulação. A angústia de Jacó. A ira do Deus vivo vai vir sobre a terra. A ira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai vir sobre a terra. A angústia de Jacó está determinado segundo a palavra do Senhor dos Exércitos para nós. Então, nessa última fase da grande tribulação, vai se cumprir o terceiro ai. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Pelo que alegrai-vos, vós os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui, Deus vai dar ordem para que os anjos caídos vai cair sobre a terra por causa da ira de Deus, que vai vir sobre a terra, sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 1 até o 17, fala da mulher e o dragão. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Esta mulher não é a igreja de Cristo. Esta mulher que está grávida, a mulher quando está grávida não é mais virgem. A igreja de Cristo, ela é virgem, ela é imaculada, ela é lavada no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa mulher estava grávida, com ânsias de dar à luz a um bebê. Então quer dizer que a mulher está grávida. Essa mulher é Israel. Israel está grávido. Israel está grávida, esperando quem? O Messias. A gravidez de Israel é esperar o Messias, o prometido deles. Então Jesus Cristo veio para o que era seus, e os seus não receberam. João, capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Veio para que nasceu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então Jesus veio para o que era seus. Quem são os seus? Eram os judeus. Então os judeus não receberam. Então Jesus veio para nós. Graça seja dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, teve o direito de ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus Cristo é o filho primogênito, que quer dizer o primeiro.
Jesus Cristo é o Filho unigênito, quer dizer, único. Então, Jesus Cristo, nós recebendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós passamos a ser irmão de Cristo e filho adotivo de Deus, não da vontade da carne, nem da vontade de varão, não da vontade de relações sexuais, coabitação de um homem com a mulher, mas sim pelo poder eterno do Deus eterno, Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você crê nessa palavra e guarda os estatutos e os preceitos, os mandamentos do Senhor Jeová, você vai entrar na cidade santa em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é as palavras para o vosso coração. Que vocês meditem e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do eterno Espírito Santo esteja todo vós, todo diga amém.